E aí, seja bem-vindo ao Surfista 54, onde eu falo sobre aprimoramento em geral. Considere se inscrever caso você goste desse tipo de conteúdo e deixe seu like para que mais pessoas tenham a possibilidade de acessar esse conhecimento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a estratégia que mais funcionou para mim em relação a largar vícios e hábitos ruins, o que também acabou servindo como base para eu criar esse canal. O nome dessa técnica se chama Urge Surfing, e daí veio o nome do canal, Surfista 54. Eu vou desenvolver o conceito dessa técnica, demonstrar como você pode aplicar no seu cotidiano e, para simplificar, eu sempre vou me referir ao Urge Surfing simplesmente como surf. A tradução direta para o termo completo seria algo na linha como se fosse surfar nas urgências. E se a gente fosse traduzir de uma maneira mais substancial, poderíamos usar o termo surfar nos impulsos, porque essa ferramenta trata os maus hábitos como se fossem ondas, por isso há a possibilidade de surfar sobre elas. E assim como as ondas que se iniciam alcançam picos de altura e à medida que avançam têm uma tendência a perder força, os nossos impulsos podem ser interpretados de uma maneira similar. A ideia gira em torno de você se manter em estado de consciência plena para que os impulsos que nos levam aos maus hábitos sejam visualizados sem que a gente ceda a eles. Por isso, o surf se baseia em mindfulness, porque sem ter consciência do que está acontecendo no momento presente, o vício acaba te levando como se fosse uma onda, diferente do que ocorre quando você surfa nessa onda. Porque se a gente fizer aqui um paralelo com o ato literal de surfar no mar, você que determina a direção que você está indo e, além de estar no controle, você ainda se diverte no processo. E esse conceito simples tem bastante embasamento científico por trás, vários estudos mostrando a eficácia, e com uma simples busca aí você encontra diversas evidências. Eu sei que às vezes quando o impulso chega, parece que aquela vontade não vai passar nunca, aquela vontade de fazer uma coisa que você sabe que é prejudicial para você não vai passar se você não fizer o ato. Você sente aquele desejo de comer um doce ou de fazer alguma coisa que você sabe que não deveria, e parece que se você não agir no momento, você vai perder o controle. E o surf é exatamente sobre isso. Você vai observar esse desejo sem se envolver com ele e vai deixar ele passar, sem afundar na onda, sem afundar ali no vício. E por que funciona? Agora, talvez você pode estar se perguntando, ok, mas por que isso funciona? Não parece tão óbvio? A chave aqui é entender um pouco sobre o funcionamento do nosso cérebro, porque quando a gente sente um desejo, uma vontade muito forte, a nossa mente entra numa espécie de modo de recompensa, como se fosse um alerta de algo muito bom que vai acontecer se a gente ceder ao vício. Mas o que acontece é que esses desejos não duram para sempre. Se a gente conseguir esperar um pouco, eles diminuem e eventualmente desaparecem. A ideia é que o impulso vem, você reconhece e, em vez de ceder, simplesmente observa até ele ir embora. E a melhor parte é que com o tempo você vai ficando mais forte e mais capaz de lidar com esses impulsos sem que eles tomem conta da sua consciência, sem que eles te dominem. E como é que você pode praticar o surf? Então, como é que você coloca em prática? Eu vou te dar um passo a passo bem simples e eu te garanto que você consegue fazer isso em qualquer momento do seu dia. Primeiro, o que você vai fazer é simplesmente reconhecer o desejo.
tipo, identificar o que está acontecendo. A vontade de fazer algo que você sabe que não é legal, isso é o começo. Ao reconhecer esse desejo, você já começa a ganhar controle sobre ele. Depois, a ideia é você aceitar o que você está sentindo. Muitas vezes a gente tenta ignorar ou se afastar do vício, achando que ele vai desaparecer mais rápido. Mas, na real, aceitar é a chave. Não se culpar por estar sentindo aquilo, não fica mal. Apenas aceita que isso daí já está fazendo parte do processo. Agora vem talvez a parte mais importante, que é observar. Em vez de ceder ao impulso, você vai ficar presente, sentindo a vontade, mas sem agir, sem fazer nada. Não é sobre lutar contra o vício, é sobre prestar atenção, ver como o desejo está se manifestando, sentir no seu corpo, sentir na sua mente e se envolver com aquele vício, com aquele desejo. E aí, por último, você vai esperar. Parece simples, mas é a parte que realmente faz diferença. O desejo vai passar. Você só precisa dar o tempo certo para isso. Geralmente dura alguns minutos, nada de absurdo. Então é só dar um tempo e confiar que ele vai diminuir. Por que que eu considero que o word surfing é tão eficaz? Ele tem vários benefícios. Primeiro, ele te ajuda a aumentar o autocontrole. E eu tenho um vídeo já, vou deixar na descrição, falando exatamente sobre a diferença entre disciplina, autocontrole, no caso que pode ser substituído por força de vontade, e motivação, que são as três coisas que você precisa ali principais para angariar bons resultados ao longo da sua vida em qualquer área, em qualquer coisa que você comece. Então, quando você age impulsivamente, na verdade, quando você não age impulsivamente, começa a perceber que não precisa ficar cedendo a todo desejo que o seu cérebro, que a sua mente te direciona. E mais, isso ajuda ainda a criar novos hábitos. A cada vez que você surfa num desejo e não age de acordo com aquele vício, você está reprogramando o seu cérebro para reagir de uma forma mais saudável. Por exemplo, eu já usei essa técnica para controlar a ansiedade e diminuir o impulso de ficar vendo o celular toda hora, sem nenhum motivo. Eu tô fazendo alguma coisa importante e o celular fica chegando notificação. Eu sei que aquelas notificações não vai acabar o mundo se eu terminar o que eu tô fazendo e, e esperar ali mais ou menos 30 minutos, uma hora para pegar o celular e ver. Porém, esse mal que eu sofria, muitas pessoas já passaram por isso, passam por isso até hoje, que sabem que ficam ansiosas quando vê notificações chegando e não tá vendo ali tudo que tá acontecendo dentro de todas as redes sociais. Eu percebi o desejo de dar aquela olhada no celular, mas em vez de sair abrindo a rede social ali que estava notificando, eu comecei a surfar nesse desejo. E a sensação de conseguir esperar, não agir, é algo muito libertador, porque o teu cérebro começa a entender que o fato de você resistir ao impulso também é uma fonte de dopamina, também é uma fonte de motivação, de felicidade. E, por conclusão, o que vocês acham dessa técnica numa primeira impressão, sem precisar colocar nada em prática? Como seria usar o Urge Surfing para lidar com um impulso que talvez você tenha e queira se livrar? Eu vou colocar aqui um desafio para você. Se você está me escutando até esse momento, já deu para ver que você é uma pessoa focada, porque a maioria das pessoas hoje não consegue estender a atenção delas por mais de um minuto, o que é uma
coisa lastimável. Então eu te desafio a colocar o word surfing em prática. E na próxima vez que você sentir algum desejo forte de fazer algo que você sabe que não vai te levar para o caminho que você quer para sua vida, tenta surfar. Eu sei que vai dar certo. E esse aqui foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tirado algo de bom, de valioso nisso. E se você ressoa com a ideia aqui do canal de falar sobre desenvolvimento, me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Compartilha com alguém se você acha que tem uma pessoa precisando desse tipo de conteúdo, que possa se beneficiar dessa técnica. E se inscreve aí. Valeu, a vida é surf, o resto é onda. Até o próximo post.